Ficou barato para o Botafogo. Botafogo 1, Corinthians 1. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Ficou barato. Vem com a gente para esse pós-jogo rápido, novidade aqui no canal número 7. Para você que já conhece o canal, é um novo conteúdo. Para você que não conhece o canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa o like, deixa comentário e vem participar das lives de pós-jogo junto com a gente, tá? A gente tem uma live completa, falando em detalhes do jogo, passando jogador a jogador, e aqui a gente vai fazer uma live de pós-jogo mais rápida, para você que não consegue assistir uma live completa ou que está conhecendo o conteúdo agora. Fechou? Vamos falar então deste empate hoje, né, no Newton Santos. Botafogo titular, Corinthians no primeiro tempo reserva, e a gente acaba levando aí um ponto para Itaquera, que é muito importante nesse Campeonato Brasileiro, principalmente olhando para a sequência aí da Copa do Brasil, que o Corinthians enfrenta, né, o derby, o nosso rival, já na quarta-feira. Bom? Então vamos lá. Já sem mais delongas, deixa eu colocar na tela aqui, a gente falar um pouquinho sobre a escalação, porque esse é um ponto importante dessa partida. O Corinthians entra em campo com um time praticamente reserva. O único jogador titular efetivo hoje do Corinthians é o Hugo Souza. Então o Corinthians começa essa partida com o Hugo Souza, na zaga com João Pedro, Tchoca e Kaká, nas laterais Léo Maná e Angileri, Ranieri como nosso primeiro volante, e no meio-campo ali ainda com Charles e Bahia, novidade, o menino Bahia aí das categorias de base do Corinthians participando dessa partida. E aí o Dorival montou praticamente um trio de ataque ali, com o Carrillo mais na direita, Thales na esquerda e o Romero como centroavante. Esse time do Corinthians não jogou nada no primeiro tempo, mas foi amassado pelo Botafogo, e o 1-0 do primeiro tempo ficou barato para o Corinthians, pela quantidade, né, de volume de jogo que o Botafogo colocou, imprimiu. Não necessariamente em grande chance, a gente vai falar disso, isso é importante, tá? Guarda essa informação. Mas vamos lá, para você que não conhece o canal, está conhecendo agora, a gente costuma usar o SofaScore aqui como uma base mais didática para poder ir permeando aqui os comentários e fazendo algumas avaliações de nota, né, e de situações. Tem esse gráfico aqui, onde eu estou passando o mouse agora, que ele é muito bacana para quem não conhece, porque ele mostra toda a intensidade do time, quem está atacando e a intensidade desse ataque. E o Botafogo amassou o Corinthians durante o início da partida, até quando faz gol ali por volta de 24 minutos, quando o Arthur Cabral faz 1-0. Porém, uma coisa importante, o Botafogo não teve tantas chances claras de gol. Ele estava com muita intensidade, né? O gol estava maduro, parecia que o gol ia acontecer, e até como o gráfico aqui mostra, aconteceu. Mas depois do gol, inclusive, o Botafogo diminui a pressão, e o gráfico, mais uma vez, né, de forma bem didática, mostra isso com bastante clareza. E o Corinthians teve, ainda no primeiro tempo, uma chance real de gol com o menino Bahia. A bola sobra com o Bahia, ele teve tempo para dominar, olhar o que ia fazer, pensar, e ele acabou chutando mal, chutando errado, e perdeu a grande oportunidade do Corinthians, ainda no primeiro tempo, de empatar essa partida, que seria uma glória para o Corinthians ter ido para o intervalo, empatando por 1-1 com o jogo que fez no primeiro tempo. O jogo foi tão ruim, mas foi tão ruim no primeiro tempo, que o Dorival mexe imediatamente no intervalo, e aí vou colocar na tela aqui, já com 4 substituições. O Mateuzinho entrando no lugar do Léo Maná, nosso lateral direito, Breno Bidon no lugar do Charles, que já tinha cartão, eu imagino que foi por isso, o Memphis no lugar do Bahia, já para colocar o time, né, mais para o ataque, e o Roberto no lugar do Romero, já também para poder dar um pouco de ritmo para o Yuri, que vai jogar o derby sem dúvida nenhuma na próxima quarta-feira. E aí, naturalmente, o Corinthians, voltando para o gráfico, começa a ter uma intensidade, tomar conta da partida. O Corinthians literalmente toma conta do segundo tempo, é quem teve as rédeas praticamente todo o tempo do jogo e criou algumas boas oportunidades além do gol. Então, eu só vou fazer, acabei não falando, mas vou aqui retroagir rapidinho, que um dado importante, no gol que o Arthur Cabral faz, ainda no primeiro tempo, nos 24 minutos, teve uma falha, vamos chamar assim, a gente vai falar rapidinho nas avaliações individuais, do Léo Maná, que vai fazer a marcação do jogador que dá o toque. Deixa eu até ver o nome, foi o Nathan Fernandes, né? Deixa eu confirmar aqui, mas é ele mesmo. O Nathan Fernandes é que dá a assistência, foi inclusive considerado pelo SofaScore o principal jogador da partida, ele jogou muito mesmo, né? Correu, driblou, criou várias oportunidades e deu assistência, inclusive, para o Arthur Cabral. E ele, para mim, né, eu acho que de todo o lance ali, a gente pode achar vários culpados, se a gente quiser. Quem deixou cruzar, por que não fechou, não pressionou, mas o erro, para mim, do Maná foi um erro técnico, que ele tenta ir no corpo do Nathan Fernandes,
não consegue, o Natan só toca para trás, ali pega todo mundo de surpresa, né? O Tchoca não teve tempo de reação e nem o Hugo, e acaba saindo o gol do Botafogo. Então, muito também pelo péssimo jogo que ele fez o Maná, que o Mateuzinho entra junto com outros jogadores, né? Mas eu acho que ali os demais já não era nem tanto crítico como foi a Maná nessas substituições. Aí, voltando para a avaliação aqui do jogo, o Corinthians toma conta, começa a criar várias oportunidades, que eu me lembro aqui de cabeça, tá? Para a gente ver, ó, o Bahia acabou perdendo o gol no primeiro tempo, o Yuri Alberto perde um gol, né, que foi um passe, inclusive, do Ranieri, no segundo tempo, que ele sai na cara, teve tempo de dominar, de olhar, de escolher, chutou com a esquerda, mas tinha ângulo para fazer o gol e acabou não fazendo. O Memphis teve uma bola que foi até o Yuri que rouba essa, pressiona o goleiro, sai tocando errado e o Memphis chuta muito fraco. Teve um contra-ataque, o Corinthians não soube aproveitar, que tinha muita gente, podia escolher quem fazer o gol e não soube aproveitar. Então, o Corinthians teve algumas oportunidades, empilhou boas chances de gol para poder virar a partida e sair com a vitória. Mas aí acabou, na minha opinião, pecando pela sua própria deficiência, o Corinthians, e acabou não fazendo o gol da vitória, mas o Botafogo estava entregue. Depois do gol do Corinthians, quando o Corinthians empata a partida, claramente, para mim, o Botafogo sentiu o golpe, e só aqui no finalzinho, ainda olhando para o gráfico, o Botafogo ameaçou um pouquinho de reação, mas sem muita força, e não conseguiu sequer nem de longe ser perto daquele Botafogo que foi no primeiro tempo. Beleza? Então, falando da partida geral, é isso. O Botafogo foi muito melhor no primeiro tempo, o Corinthians foi muito melhor no segundo tempo, mas as chances criadas pelo Corinthians elas foram muito mais reais do que as chances criadas pelo Botafogo, e por isso, por mim, o Corinthians merecia vencer essa partida. Falando de avaliações individuais, na live, a gente passa jogador a jogador com muita calma, falando de cada um deles. Aqui, como é um pós-jogo rápido, eu vou fazer uma avaliação destaque aqui do que a gente entende que vale destacar, do que vale a gente falar. E já vou falar que o Hugo não tem muito o que a gente comentar, o Léo Maná eu já dei um spoiler, né? O Léo Maná, para mim, ele faz uma péssima partida, responsável, talvez o maior responsável, eu não gosto de individualizar um gol, fazer a culpa é desse jogador, mas sem dúvida nenhuma ele é o maior responsável pelo gol, porque ele tenta ali ir no corpo do Natan e não consegue, o Natan toca a bola livre de Porto Cabral já sem reação do choque, do Hugo poder fazer o gol. Mas não é só isso, né? Esse foi o lance capital ali do gol do Botafogo, mas o Namaná não consegue apoiar, não consegue marcar, não consegue fazer tabela, não consegue fazer nada. O Namaná não pode estar hoje no elenco profissional do Corinthians, essa é a minha opinião. Falando na nossa dupla de zaga, o Tchoca e o Kaká, a nossa dupla de zaga foi muito bem, mas não tem como não destacar a partidaça que o Tchoca fez. Para mim, assim, o jogo que o Tchoca fez hoje, ele só mostra que o Félix não pode ter tantas oportunidades na frente do Tchoca como vem tendo. Porque se é uma questão, se é uma justificativa que tem que colocar o Félix para jogar, que é para vender, para mim não faz sentido. O Félix Torres é um jogador de seleção equatoriana, é um cara muito conhecido, tem currículo, tem história, e é só você abrir negociação e vender. Se fosse para vender o Tchoca, aí eu concordo, tem que colocar um menino para jogar para que ele seja conhecido, se torne conhecido, que não é o caso do Félix. Então, assim, tecnicamente falando, para mim, o Tchoca é muito mais jogador, comete muito menos erros, né, do que o Félix, e principalmente o Tchoca errou, Jardel. O Tchoca errou lá contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Errou, é verdade, mas quem não erra? O Félix errou quantas vezes de lá para cá e vem tendo oportunidade. Então, acho que o Tchoca também faz uma partidaça, na minha opinião, o nosso melhor jogador nessa partida, e além de tudo, é ele que arruma a bola para o Memphis fazer o gol. Vê? Levou um amarelo no primeiro tempo, falta tática, aquilo que a gente sempre fala aqui, diferente do Martinez, que fica fazendo falta boba para levar amarelo. O Tchoca não, levou um amarelo no primeiro tempo correto, fazendo a falta tática de parar o jogo, evitando o contra-ataque do Botafogo. Então, até o amarelo dele hoje foi bem tomado. Então, partidaça para mim do Tchoca, boa partida do Kaká, uma partida ok do Andileri, não consigo destacar muito. Partidaça também do Ranieri, tá? Do Ranieri, para mim, o nosso segundo melhor jogador em campo. Fez uma. No primeiro tempo, acho que todo mundo foi muito mal, né, de maneira geral, mas no segundo tempo o Ranieri jogou demais, marcando e ainda ajudando o ataque, como mencionado aqui no lançamento que ele fez para o Yuri perder o gol. Carrídio, também quero destacar o Carrídio pela intensidade. O Carrídio, para mim, faz uma partida intensa, com muita energia, diferente do que ele é normalmente da sua característica, e foi muito importante, porque o Carrídio jogou 90 minutos. Ele, com certeza, não vai se titular no jogo contra o Palmeiras, mas deve entrar ao longo da partida para ajudar. Porém, gostei demais da entrega do Carrídio. Com a bola no pé, ele é craque de bola, né? O Carrídio é diferente, talvez um dos melhores e mais técnicos jogadores que nós temos no elenco, mas hoje gostei demais da entrega e da intensidade dele. Charles, uma partida ok, eu acho que dentro da régua Charles, dentro do que a gente imagina que o Charles entrega, ele foi bem.
correu, marcou, levou amarelo, brigou. Eu acho que isso acabou ajudando bastante, principalmente, né, para o Corinthians não ter levado mais gols aí do Botafogo no primeiro tempo. O Bahia, para mim, foi uma partida muito discreta do Bahia, muito discreta, não conseguiu aparecer, e quando teve a bola no pé para fazer o gol, a grande oportunidade do primeiro tempo, o Bahia fez uma finalização muito ruim e acabou não ajudando como poderia. Dito isso, mais chance para o menino, quero ver mais minutagem, eu acho que faz parte, tá? Jogar fora de casa contra um time cascudo como o Botafogo não é fácil, quando foi amassado no primeiro tempo e o menino não teve muita oportunidade. Quero ver mais o Bahia, hein? Importante. Thales Magno, mais um jogo muito ruim do Thales Magno, também não vou me estender muito, mas uma partida que não deixa saudades, né? Mais uma que não deixa saudades. O Romero também, a bola pouco chegou no Romero, fica difícil até criticar ou elogiar o Romero, porque a bola mal chegou. Falando rapidamente dos jogadores que entraram, o Mateuzinho é um outro patamar, quando sai da Maná entra o Mateuzinho, temos um lateral, critique, goste muito menos, o Mateuzinho é lateral, é jogador de Série A, e o Léo Maná, para mim, não tem nem calibre para estar em algum time da Série A, muito menos no Corinthians. Breno Bidon deu mais dinâmica, muito mais dinâmica que o Charles, é um jogador que a gente costuma falar que não é um pifador de atacante, também não é muito marcador, mas ele é uma engrenagem importante e para mim ajudou sem muito destaque, sem muita crítica. Memphis, eu não estava gostando da partida do Memphis, não gostei da partida do Memphis se eu extrair o gol. Se eu extrair o gol, eu não gostei da partida do Memphis. Memphis errou demais, errou muita coisa que tentou, lances bobos, dribles que não precisava, enfeitando algumas jogadas que não precisava, alamentos muitas vezes, mas é o recado para o Dorival no jogo contra o São Paulo, por exemplo, que ele tira o Memphis no intervalo. Não se tira um jogador como o Memphis. Aí está a prova. Memphis, para mim, fez um jogo ruim com a bola rolando, mas numa oportunidade ele guardou e o Corinthians só empata porque o Memphis fez o gol. Então, Dorival, aprende, não se tira um jogador como o Memphis. E o Yuri Alberto perdeu o gol. Até mais de um, dá pra gente dizer, se a gente tiver boa vontade de criticar, dá pra dizer que até mais de um gol. Um gol para mim claríssimo que ele perdeu, mas também teve outras boas oportunidades que ele não conseguiu guardar. Mas que bom ver o Alberto de volta. Que bom ver o Alberto de volta. Como é bom ver esse menino jogar. Como é bom ele com a camisa do Corinthians, e principalmente, né? Depois que eu vi a entrevista dele no pós-jogo, aí, cara, Yuri, um beijo, Yuri. Seja bem-vindo de volta. Você faz muita falta, cara. E você vai decidir o derby. Eu não tenho dúvida disso, tá bom? Muito bom ver o Yuri de volta. E a entrada do Matheus Bidu. Eu falei Bidu? Não, falei Yuri de volta. Acho que falei certo, né? Já porque eu estou lendo aqui, né? Falando com vocês e estou lendo aqui o que a próxima que eu vou falar. A entrada do Matheus Bidu, para mim, ela é um recado para a diretoria. Se o Dorival não consegue colocar no ataque o Kaique, não consegue colocar no ataque o Guinegão, isso diz muito do elenco do Corinthians. Diretoria, para ontem, a gente precisa de atacante. Para ontem, Dorival ter que colocar um lateral no ataque mostra como estamos mal de atacante, tá? Então a gente precisa, para ontem, contratar atacante. Tá bom? Dito isso, eu acho que foi o saldo final. Foi um bom jogo do Corinthians. Deixa eu voltar para outra tela aqui. Foi um bom jogo do Corinthians. Eu acho que nós poderíamos ter vencido, mas fica aquele gostinho de que, pô, caramba, colocando jogadores titulares, o time se fortaleceu, enfrentou o Botafogo fora de casa, e isso, para mim, é uma luz pensando no Clássico, pensando na Copa do Brasil, tá bom? Obrigado por você que assistiu esse vídeo todo. Final, se não deixa o like agora no final, tem o mesmo valor, deixa uma mensagem se quiser pra gente, e vem também fazer o pós-jogo, imediatamente terminando o jogo do Corinthians, entra ao vivo aqui o pós-jogo do Unicef, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, é nóis. Vai Corinthians, valeu!